Pai do Senhor, irmãos, amigos, nós estamos aqui mais uma vez fazendo o nosso culto familiar. Estamos aqui em Montes Claros cultuando ao Senhor, eu, minha esposa e os meus filhos, e eu quero dividir com vocês uma palavra que Deus tem colocado nos nossos corações, uma palavra muito necessária para esse tempo que estamos vivendo, né? E eu quero falar essa noite, uns poucos minutos, sobre confiança. Vamos intitular essa mensagem como "É momento de confiar". É momento de confiarmos em Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 56. Nós vamos ler esse salmo do versículo 1 ao versículo 13. Nós vamos procurar ser breve. A Bíblia diz assim, Salmo 56, a partir do versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a tua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. O que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Esse salmo, acreditamos que escrito por Davi, ele diz no versículo 3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Vemos que o temor, ele é próprio do homem. Temer, isso é uma propriedade do homem. É natural temermos. Quando nós temos medo, isso de fato mostra que nós somos homens, porque o homem teme. A mulher, a mãe, ela teme perder o seu filho. O pai teme perder os seus filhos. O funcionário teme perder o seu emprego. E assim por diante. O temor, ele é algo próprio da humanidade. Então, todas as vezes que nós sentimos temor, nós sentimos um sentimento que é próprio, porque nós temos medo de algo que nós desconhecemos de nos acometer. É dito que o homem tem medo do desconhecido, o homem tem medo daquilo que ele não conhece. Quando nós conhecemos alguma coisa, o nosso medo diminui sobre aquilo. Agora, quando nós não conhecemos, o nosso medo tende a aumentar, porque nós não sabemos a proporção que aquilo que está nos acometendo pode nos prejudicar. Vivemos hoje num tempo onde a humanidade está temerosa. Nós estamos com medo de algo que nós não conhecemos. Então, tende o nosso medo a ficar maior, porque nós não conhecemos de onde vem esse mal, nós não conhecemos a proporção que ele pode alcançar, nós não sabemos o tamanho do estrago que ele vai fazer e do que ele pode fazer. Então, por isso, o nosso temor tende a aumentar. Os governantes estão tentando de todas as maneiras salvar vidas, salvar as economias, porque eles sabem que esse mal, que esse vírus, ele tende a provocar um grande estrago no futuro. Hoje conversava com um amigo, um empresário, e ele dizia para mim o seguinte,
que os estragos que esse mal vai causar na economia, ele é incalculável. As pessoas não conseguem mensurar o tamanho do estrago que isso vai trazer na humanidade. Nós já chegamos hoje a quase 500 mil de pessoas infectadas no mundo. Milhares de pessoas já perderam as suas vidas, mais de 20 mil pessoas já perderam as suas vidas. Por quê? Porque o homem, ele não conhece o que está o atacando. Quando nós não conhecemos o nosso inimigo, quando nós desconhecemos o nosso inimigo, fica difícil de você se defender, porque você não sabe de onde vem o ataque. Quando nós conhecemos o inimigo, fica mais fácil de nós defendermos, porque nós sabemos a maneira que ele age, as estratégias dele. O temor, ele é algo próprio nosso, como eu já disse. Mas o salmista diz: no dia em que eu temer, no dia que eu temer, eu confiarei no Senhor. É momento de nós confiarmos em Deus. É momento de nós não permitirmos que o medo ele destrua a nossa confiança. Muitas pessoas têm perdido a sua fé juntamente com o medo, mas é neste momento que nós precisamos desenvolver a nossa confiança em Deus. Nós precisamos de mostrar para Deus, para o mundo, para essa situação que nós acreditamos e nós confiamos no Senhor. O salmista segue dizendo: em Deus eu louvarei a sua palavra, em Deus eu pus a minha confiança. Em Deus ele pôs a confiança. Em que nós estamos confiando hoje? Hoje, tudo aquilo que nós confiávamos, a nossa confiança, ela tem desmoronado. Muitas pessoas confiavam no dinheiro, confiavam no seu emprego, confiavam na saúde, confiavam no governante. Muitas economias, grandes economias do mundo, elas estão ruindo. Quantas pessoas, investidores, homens inteligentes que investem seus dinheiros, confiavam que as suas investidas dariam certo, mas ruiu a sua confiança, acabou a sua confiança. Isso mostra que todo meio que nós confiamos, ele é sujeito à queda. O dinheiro, a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, não colocai a vossa esperança na incerteza das riquezas. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: diga aos ricos desse mundo que ele não coloque a sua esperança na incerteza das riquezas, porque a riqueza ela é incerta. A saúde é incerta. Hoje nós estamos com saúde, mas amanhã podemos não estar. Hoje você pode estar com sua conta bancária recheada, cheia de dinheiro, mas amanhã você pode não estar. Porque tudo é incerto. Mas existe algo que não é incerto. Deus não é incerto. Deus é digno de confiança. A palavra de Deus é digna de confiança. Davi disse assim: olha, no dia em que eu temer, então hoje, irmãos, nós estamos temendo, então é hora de confiar. A hora de confiar é agora. Porque nós estamos temendo. Agora é o momento de confiar em Deus. Ele disse assim no versículo 8: tu contaste as minhas vagueações. Deus ele tem visto o nosso vaguear, os nossos desesperos. Deus tem visto as nossas ações. Deus vê as suas orações, o seu caminhar, as suas preocupações. Ele diz assim: põe as minhas lágrimas no teu odre. Deus, coloca as minhas lágrimas, guarde as minhas lágrimas. O salmista pediu: não estão elas diante do teu livro? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que as orações dos santos, elas estão diante do Senhor como um incenso. Todas as orações que nós temos feito, as lágrimas que nós temos derramado, elas estão diante de Deus. Deus não se esquece de nenhuma oração. Deus não esquece de nenhuma mãe que ora pelo seu filho. Deus não esquece de nenhum pai que ora pelos seus filhos. Quantas mães hoje estão chorando pelos seus filhos que estão nas drogas, perderam seus filhos? Quantos casamentos hoje estão completamente destruídos? Esposas orando para salvar os seus casamentos, marido orando para salvar os seus casamentos. E essas orações, a Bíblia diz que Deus guarda essas orações. O salmista falou assim: guarde, Senhor, as minhas lágrimas no teu recipiente, num odre, guarda elas, Senhor. Esconde essas lágrimas para mim, guarde elas para mim. No momento certo, Deus responde todas as nossas orações. No versículo 9, ele diz assim: olha, quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Quando nós clamarmos a Deus, os nossos inimigos vão retroceder.
Os nossos inimigos retrocedem diante da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa nos seus efeitos. A nossa oração, ela é capaz de fazer com que os nossos inimigos, com que essa pandemia, ela retroceda. É poderosa para isso. Não devemos temer a essa situação. Ainda que nós temamos a situação, não podemos perder a confiança. Temer é próprio do homem, mas a confiança não é próprio de todos. Nem todos têm confiado no Senhor. No versículo 10 ele diz: em Deus eu louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a tua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Em que você está confiando hoje? Talvez no que você está confiando, você já percebeu que não dá para confiar. Mas o salmista diz: eu ponho a minha confiança em Deus. Não temerei o que me possa fazer o homem. Não devemos temer, meus irmãos. Ainda que nós venhamos a ter percas, porque nessa terra que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, perder faz parte da vida. Perder o emprego faz parte da vida. Perder um ente querido faz parte da vida. Perder a saúde faz parte da vida. Perder faz parte. Como ganhar também faz parte. O perder e o ganhar é próprio do homem. Não quer dizer que pelo fato de você ser um cristão, de você ser fiel a Deus, não quer dizer que você perca. Pelo contrário, você perde também. Mas a diferença de um cristão, de um homem de Deus, para um homem ímpio e incrédulo, é que este homem, ele confia no Senhor. Ele não põe a sua confiança nas coisas que ele vê. Ele não põe a sua confiança. Quantos de nós temos, quantas pessoas no mundo hoje têm colocado, depositado a sua confiança em coisas que já foram destruídas? No versículo 13, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Deus livrou a nossa alma. Veja o que esse versículo diz. Pois tu livraste a minha alma da morte. O salmista, ele não disse assim, tu livraste a minha carne da morte. Ele não disse isso. Tu não livraste a minha carne da doença. Tu não me livraste, Senhor, o Senhor não me livraste do desemprego. Não é isso que ele está dizendo. Ele disse, olha, tu me livraste a alma, o homem interior, o homem espiritual, porque todos nós somos espírito e carne. O homem espiritual, ele deve ser livre da morte. Essa carne que nós temos, essa carne que você tem, que você pode pegar, essa carne, ela é sujeita à morte. E ela é pó, ela vai voltar para o pó e ela vai apodrecer no pó. Mas o espírito, ele deve ser preservado. A alma deve ser preservada. A nossa alma, ela não pode ir para a morte eterna. O nosso corpo não, o nosso corpo passa. Mas o salmista fala assim, Deus, livrastes a minha alma da morte. É momento de nós confiarmos, de entregar nossa vida, nossa alma para o Senhor. O homem interior para o Senhor. Nós temos exemplos nas Escrituras, grandes exemplos de confiança. Abraão, a Bíblia diz que Abraão ele é considerado como o pai da fé. Se falar de confiança e de fé, não tem como você desassociar Abraão dessa palavra. Quando você fala de fé, você precisa associar Abraão. A Bíblia diz que Deus deu uma promessa para Abraão, que eles teriam um filho e ele seria pai de muitas nações. Mas como que Abraão poderia ter um filho se ele já tinha 75 anos de idade quando Deus fez a promessa e a sua mulher era estéril? Como é que Abraão podia confiar nisso? Deus chega para uma mulher, para um casal de idosos e promete para eles um filho e promete para eles que eles seriam pai de uma grande nação. Será que Deus errou? Será que Deus não deveria ter escolhido um casal de jovens, um jovem de 20 anos, uma moça de 19 anos? Será que Deus não deveria ter escolhido eles? Mas não. Deus escolheu aquilo que parecia improvável. Aquilo que aos olhos da medicina era improvável. Mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Você sabe o que é isso?
A Bíblia diz que Abraão sabia que a carne dele estava amortecida. Os costumes de mulher de Sara já tinham cessado. Mas Abraão creu contra a esperança. Por que Abraão creu contra a esperança? Porque Deus havia prometido para ele que ele teria um filho. Isso é confiança. Isso é confiar em Deus. Se você confia em Deus, você precisa de crer contra o que você ouve. O que nós temos ouvido hoje? Você liga a televisão, você liga um rádio, você senta numa roda de amigos, você liga a internet, tudo que nós ouvimos hoje, o coronavírus vai nos matar, temos que lavar as mãos com álcool, temos que colocar máscara. De fato devemos obedecer às autoridades, irmãos, mas o que nos protege é Deus. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha as sentinelas. Se Deus não edificar a casa, essa casa que você está agora morando, ouvindo essa palavra, a Bíblia diz que se Deus não tivesse edificado essa casa, em vão trabalhou o pedreiro que você contratou. Em vão, porque é Deus que edifica todas as coisas, é Deus que faz todas as coisas. Se hoje você está vivo, você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus permitiu. Se hoje nós estamos aqui com saúde, é porque Deus permitiu. Se hoje nós temos um prato de comida, é porque Deus permitiu. Então é o momento de você confiar. A Bíblia diz assim, olha, no livro de Salmos, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. É preciso confiar no que está escrito, irmãos. É preciso confiar no que está escrito. Deus disse que Ele será o nosso guia, não até uma determinada parte da nossa vida. Ele disse que Ele seria o nosso guia até a morte. Deus quer te guiar. Deus quer guiar a sua vida. Deus quer guiar os seus pensamentos. Deus quer guiar as suas decisões. Às vezes nós tomamos tantas decisões nas nossas vidas precipitadas, decidimos tantas coisas sem colocar Deus a par das nossas decisões. Deus quer participar de todas as nossas decisões, porque Deus tem uma visão diferente das coisas. Deus enxerga de cima. Nós temos uma visão limitada. Tudo que você vê está diante dos seus olhos, existe uma parede, algo está bloqueando a sua visão, mas nada bloqueia a visão de Deus. Deus consegue enxergar além daquilo que nós enxergamos. Então nós precisamos de aprender a dividir com Deus as nossas decisões, os nossos sonhos. A nossa vida tem que ser dividida com Deus. Divida os seus projetos com Deus, os seus sonhos. Se você hoje tem um sonho de ter uma família, a esposa tem sonho de ter um filho, divida isso com Deus. Deus está interessado em participar dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Deus quer participar. Jesus, quando ele foi convidado para um casamento, o primeiro milagre de Jesus. Jesus foi convidado para aquele casamento e Maria, ela chegou às pressas e disse: Senhor, o vinho acabou. O que Jesus tinha a ver com o vinho ter acabado do casamento? Não foi Jesus que contratou a festa? Não foi Jesus que contratou o buffet do casamento? O noivo talvez deveria ter contado direito os convidados que viriam à festa e comprado a quantidade de vinho necessário. O que Jesus tinha a ver com isso? Será que Jesus veio na terra para resolver aquele problema do casamento daquele homem? A Bíblia diz que Jesus veio, ele disse isso no livro de João. Ele veio para a cruz. Ele disse, olha, eu vim para aquele dia e para aquela hora. Ele veio para a cruz. Mas não foi pelo fato de Jesus ter vindo para a cruz que ele deixou de importar com os homens. Quando Maria chegou, Jesus, o vinho acabou, ele disse, mulher, o que tenho eu contigo? O que tenho eu contigo? O que tenho eu com essa situação? Mas Jesus estava interessado em socorrer um noivo aflito, porque naquela época as festas duravam 7 dias de casamento. 7 dias de casamento, então era uma vergonha para aquele casal despedir os seus convidados, sabendo que o vinho acabou, mas Jesus estava interessado em ajudá-los. A necessidade foi levada para quem podia ajudar, e Jesus falou assim, olha, prepare-a, encha as talhas de água, e Jesus transformou aquela água em vinho, o melhor vinho, Jesus entregou no final. Divida a sua vida com Jesus,
Leve os seus problemas para Jesus. Ainda que aparentemente os nossos problemas não são da conta dele, ele está interessado em nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Deus quer ser glorificado na nossa vida. Deus quer que nós reconheçamos. A Bíblia diz no livro de Provérbios: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor. Reconhece Deus em todos os seus caminhos, em tudo que você for fazer, reconheça a Deus. Eu conversava com um irmão esses dias por telefone e ele me dizia o seguinte: fora na minha adolescência, eu vivia o primeiro amor, era como se para mim Deus participava de tudo da minha vida. Diz ele, às vezes quando ele vinha do trabalho, ele vinha a pé, ele morava perto do trabalho, diz ele que pelo simples fato de quando ele caminhava do seu trabalho até a sua casa, tinha um sol escaldante, diz ele que pelo simples fato de uma nuvem se pôr diante do sol e fazer uma sombra para ele, ele disse que aquilo era motivo para ele agradecer a Deus, que Deus estava cuidando dele. Isso é reconhecer a Deus. Isso é reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Nós precisamos de reconhecer que Deus tem cuidado de nós. Se você está com saúde hoje, reconheça que isso vem de Deus. Se você tem alguma coisa hoje, reconheça que vem de Deus. No momento de crise que estamos passando, reconheça que Deus vai cuidar de nós. Vamos confiar em Deus, irmãos. Não vamos... A Bíblia fala assim, olha, se no dia da adversidade, a tua fé se te mostra fraco, se você se mostra fraco no dia da adversidade, pequena é a sua força. Do que adianta nos mostrarmos fortes diante de uma vida tranquila? Não é preciso de força diante de uma vida tranquila e sossegada, mas diante da adversidade é preciso de força. Não se mostre frouxo diante desses problemas, pelo contrário, se posiciona, feche a sua casa, coloque a sua família dentro de casa, ensina os seus filhos a confiar no Senhor, ensina os seus filhos a eles ensinarem para os seus filhos, para os seus netos, a confiar em Deus. Nós precisamos de aprender isso, por isso que Moisés, a lei de Deus, Deus deu a lei para Moisés, e Deus disse para Moisés, Moisés, ensina os seus filhos, quando vocês estiverem deitados na cama, quando estiverem caminhando pelo caminho, quando estiverem trabalhando, ensina os teus filhos as leis do Senhor. Pais, nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Se você não ensinar, quem vai ensiná-lo? Se nós não ensinarmos, nós temos o dever de sentar com os nossos filhos à mesa e ensiná-los para eles que existe apenas um Deus, que esse Deus deve ser reverenciado, respeitado, e esse Deus é digno de confiança. Por que ele é digno de confiança? Porque ele nunca abandonou aqueles que são seus. Para nós terminarmos, a Bíblia diz no livro de Hebreus, estamos terminando, Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, o versículo 5. Seja os vossos costumes sem avareza, contentando com o que vocês têm. Porque ele disse, Deus disse, não te deixarei, não te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, com confiança, diga com confiança. O escritor de Hebreus diz, com confiança, vamos dizer com ousadia. O que ele disse? O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que pode me fazer o homem. Se Deus no versículo disse que ele não vai nos desamparar, então você pode dizer com confiança, eu não vou temer. Deus disse no versículo acima, não te deixarei e não te desampararei. No versículo 6, ouse a confiar nessa palavra e diga, eu confiarei em Deus. Ainda que você hoje está com o coração apertado, com medo da adversidade, confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus está acima dessa pandemia. Essa pandemia vai passar, irmãos. Mas eu quero dizer para você que amanhã ela vai passar e virá outras. Mas Deus é um Deus
que é maior do que todas e qualquer pandemia. Pode vir pandemia, pode vir qualquer adversidade. Deus é maior do que todas as coisas. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Confie no Senhor, confie em Deus. Não permita que a sua vida, a Bíblia fala, Senhor, confia no Senhor e não te estribe no seu próprio entendimento, não vacile. Confia no Senhor. Acredite que Deus vai cuidar de você, da sua casa. Não estou dizendo para você que você não tem medo. Pelo contrário, o salmista diz, o dia que o medo chegar, eu confiarei. O medo chegou na sua casa? Chegou? Então confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que tudo isso que nós estamos vivendo. Muito maior. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo e que essa palavra esteja guardada no seu coração. Confie no Senhor e faça o bem. Amém.